Bem-vindos à Quimérica! Eu sou a Tamires e é um prazer ter você aqui. Hoje vou narrar o texto A Mente do Iniciante, Conselhos de Rick Rubin sobre Criatividade, escrito pela Érica. A Mente do Iniciante, Conselhos de Rick Rubin sobre Criatividade. Li O Ato Criativo, de Rick Rubin, e gostei bastante. Não se trata de um manual, nem de uma obra com exercícios práticos ou explicações teóricas. É um livro mais voltado para o aconselhamento, com uma abordagem que lembra as obras de autoajuda. Apesar das críticas que o livro e o autor já receberam, como no vídeo que mencionei anteriormente, de Damian Music, O Ato Criativo e o Misticismo na Arte, acredito que a obra traz alguns bons conselhos e passagens inspiradoras. Um bom exemplo é o capítulo A Mente do Iniciante. Nele, Rubin defende a ideia de que o iniciante tem uma vantagem única. Por não conhecer as regras, é capaz de criar de maneira inusitada, original e livre de amarras. Isso me fez pensar no papel do mestre, do professor. Uma vez que há um professor, é parte do processo analisar como o aprendiz age quando não há um manual, não há uma receita de bolo a seguir. Então, um bom mestre, um bom professor, incentivaria seu aluno a experimentar, antes de lhe ensinar alguma regra, sendo a aprendizagem em si criativa. Obviamente, há a questão de sempre estar aprendendo o beabá, antes de chegar ao ponto. Isso é contraproducente, sim, mas na arte talvez não seja tanto assim. Além disso, ninguém produz arte sem ao menos saber o básico. Ninguém começa absolutamente do zero. Cada um tem suas experiências anteriores, mesmo que seja apenas a contemplação. Eu aprendi a escrever mais ou menos assim. Aprendi a nadar nadando, apesar de ter toda uma vida como leitora e pesquisadora autodidata. Eu não era uma folha em branco e acho que ninguém é. Nesse mesmo capítulo, há uma outra questão, ao final dele, que me incomoda. O artista que atende ao chamado da inspiração assim que chega. Ou seja, o artista que para tudo em sua vida quando sente que quer escrever algo, ou pintar algo, ou que sente aquele clique criativo. Me incomoda, logicamente, por motivos puramente egóicos. Eu não posso parar tudo para atender à criatividade. Imagina eu deixar as crianças sem janta, ou não dar banho no bebê por 3 dias, ou parar o meu trabalho como revisora por uma semana inteira. Há coisas que não chegaram para mim, penso. Esse momento de plena liberdade não chegou. Acho que eu precisaria de umas 3 vidas. Uma vida para cuidar das pessoas ao meu redor e de mim, uma vida para pagar as contas e uma vida para seguir a criatividade. Escrever um conto, um poema, um romance, uma novela, para mim, é quase um ato de rebeldia contra o mundo utilitário e das tarefas. Mundo este que parece propagandear um modelo de artista padrão. Homem, jovem, com cabelos levemente bagunçados, sempre disponível para sua arte. Quantas pessoas pensariam que sua própria mãe poderia ser uma artista? Os estereótipos são muito limitantes e, se deixarmos, são limitadores. Apesar dessas condições, eu sempre resisti ao desânimo e às obrigações utilitárias e me coloquei a criar. Mesmo que não fosse no ritmo que eu desejava, nem na quantidade que eu sonhava, eu seguia a criatividade. Não parando tudo para segui-la, mas talvez jogando nela um anzol com uma longa linha vermelha, que eu seguiria depois, momentos ou horas ou dias depois, quando eu tivesse arranjado o tempo. Uma frase que me anima é a de Doris Lessing, escritora britânica. Abre aspas. O que quer que você tenha que fazer, faça agora. As condições são sempre impossíveis. Fecha aspas. Que me mostra que é assim para todas nós, mortais. Se quiser criar sua arte, comece onde está, com os recursos que tem e em seu ritmo. E agora, em busca de inspiração,
sobre como um artista pode inovar e ser criativo, mesmo dentro de suas limitações, vamos ler na íntegra o capítulo A Mente do Iniciante, de Ricky Rubin. A mente do iniciante. Por volta de 3.000 anos atrás, na China, foi desenvolvido o Go, um jogo estratégico de tabuleiro. Alguns acreditam que generais e senhores da guerra tomaram por base as pedras que punham nos mapas para determinar planos de batalha. Além de ser o jogo de tabuleiro mais antigo a ser jogado continuamente na história humana, é um dos mais complexos. Nos tempos modernos, vencer esse jogo passou a ser associado ao Santo Graal na comunidade da inteligência artificial. Como o número de configurações possíveis do tabuleiro é maior que o número de átomos do universo, acreditava-se que os computadores não teriam o poder de processamento necessário para vencer um jogador humano habilidoso. Os cientistas aceitaram o desafio e criaram um programa de inteligência artificial chamado AlphaGo. O programa aprendeu a jogar de forma autodidata, estudando mais de 100.000 jogos anteriores. Então, jogou contra si mesmo muitas e muitas vezes, até estar pronto para desafiar o melhor grande mestre do jogo. Na 30ª jogada do segundo jogo, a máquina enfrentou uma decisão que determinaria como se desenrolaria o restante da partida. Havia duas opções visíveis. A opção A era o tipo de jogada que indicaria que o computador jogava na ofensiva. A opção B indicaria que jogava na defensiva. Em vez disso, o computador decidiu fazer uma terceira jogada, que nenhum adepto do jogo jamais fizera em 1000 anos. Abre aspas, nenhum jogador humano escolheria a jogada 37. Fecha aspas, disse um comentarista. A maioria achou que era um erro ou simplesmente uma jogada ruim. O grande mestre, que jogava com a máquina, ficou tão desconcertado que se levantou e saiu da sala. Em certo momento, ele retornou, não com a serenidade confiante de sempre, mas visivelmente abalado e frustrado com a experiência. No fim, AlphaGo venceu a partida e aquela jogada nunca vista, dizem os especialistas, virou o jogo a favor da IA. O computador venceu 4 dos 5 jogos e o grande mestre se aposentou permanentemente dos tabuleiros. Quando ouvi essa história pela primeira vez, caí em prantos, confuso com a súbita onda de emoção. Depois de refletir melhor, percebi que a história falava do poder da pureza do ato criativo. O que permitiu a uma máquina inventar uma jogada que ninguém que praticava o jogo jamais fizera em 1000 anos. Não foi necessariamente a inteligência, foi o fato de a máquina aprender o jogo do nada, sem técnico, sem intervenção humana, sem lições, com base na experiência de um especialista. A IA seguiu as regras fixadas, não os milênios de normas culturais aceitas e anexadas a elas. Não levou em conta as tradições e as convenções de 3.000 anos do Go. Não aceitou a narrativa sobre o jeito certo de jogar. Não ficou presa a crenças limitantes. Assim, esse não foi apenas um marco no desenvolvimento da IA. Foi a primeira vez que o Go foi jogado com todo o espectro de possibilidades disponíveis. Com a tábula rasa, o AlphaGo conseguiu inovar, imaginar algo completamente novo e transformar o jogo para sempre. Se tivesse aprendido a jogar com seres humanos, talvez não vencesse o torneio. Um especialista em Go comentou. Abre aspas. Depois que a humanidade passou milhares de anos aprimorando a tática, os computadores nos dizem que os seres humanos estão completamente errados. Eu chegaria ao ponto de dizer que nenhum ser humano tocou a borda da verdade do Go. Fecha aspas. Para ver o que nenhum ser humano já viu, para saber o que nenhum ser humano conheceu, para criar o que nenhum ser humano criou, pode ser necessário
ver com olhos que nunca enxergaram, saber com uma mente que nunca pensou, criar com mãos que nunca foram treinadas. Essa é a mente do iniciante, um dos estados mais difíceis para o artista, porque envolve abandonar o que a experiência nos ensinou. A mente do iniciante parte de um lugar puro e infantil de não saber. Vive o momento com o mínimo possível de crenças fixas. Vê as coisas como são apresentadas. Entra em sintonia com o que dá vida no momento, não com o que pensamos que vai dar certo. E toma decisões dessa maneira. Quaisquer ideias pré-concebidas e convenções aceitas limitam o que é possível. Tendemos a acreditar que quanto mais sabemos, com mais clareza vemos as possibilidades disponíveis. Não é assim. O impossível só se torna acessível quando a experiência não nos ensinou limites. O computador venceu porque sabia mais que o grande mestre ou porque sabia menos? Há um grande poder em não saber. Quando estamos diante de uma tarefa desafiadora, dizemos que é difícil demais, que não vale o esforço, que não é assim que as coisas são feitas, que provavelmente não vai dar certo, ou que é provável que não dê certo conosco. Quando abordamos a tarefa com ignorância, ela pode remover a barricada de conhecimento que bloqueia o progresso. Curiosamente, não ter consciência do desafio pode ser aquilo de que precisamos para nos colocar à altura dele. Inocência gera inovação. A falta de conhecimento pode criar mais abertura para encontrar um terreno novo. Os Ramones achavam que estavam fazendo música chiclete convencional. Para a maioria, só as letras sobre lobotomias, cheirar cola e idiotas bastariam para questionar essa suposição. Embora a banda se visse como os próximos Bay City Rollers, inventou sem querer o punk rock e começou uma revolução da contracultura. Embora a música dos Bay City Rollers fizesse muito sucesso na época, a visão singular dos Ramones sobre o rock and roll tornou-se mais popular e influente. De todas as explicações dos Ramones, a mais adequada seria inovação pela ignorância. A experiência promove sabedoria a ser aproveitada, mas modera o poder da ingenuidade. O passado pode ser professor e oferecer métodos testados e comprovados. Familiaridade com os padrões do ofício, consciência de possíveis riscos e, em alguns casos, virtuosismo. Ele nos atrai para um padrão que nos nega a oportunidade de nos envolvermos inocentemente na tarefa a cumprir. Quanto mais entranhada a abordagem adotada, mais difícil será ver além dela. Embora não elimine a inovação, a experiência pode tornar mais difícil acessá-la. Os animais, como as crianças, não têm dificuldade em tomar decisões. Agem por instinto inato, não por comportamento aprendido. Essa força primitiva traz uma antiga sabedoria que a ciência ainda não alcançou. Esses superpoderes infantis incluem estar presente no momento, valorizar a brincadeira acima de tudo, não se importar com as consequências, ser radicalmente franco sem fazer considerações e ter a capacidade de se mover com liberdade de uma emoção a outra sem se agarrar à história. Para as crianças, cada momento é tudo o que existe. Sem futuro, sem passado, quero agora, estou com fome, estou cansado, tudo é pura autenticidade. Os grandes artistas da história são os que conseguem manter naturalmente esse entusiasmo e essa exuberância infantis. Assim como o bebê é egoísta, eles protegem sua arte de uma maneira nem sempre cooperativa. Sua necessidade como criadores vem primeiro, muitas vezes, à custa da vida pessoal e dos relacionamentos. No caso de um dos cantores e compositores mais amados de todos os tempos, assim que a inspiração surge, ela tem precedência sobre todas as outras obrigações. Seus amigos e familiares entendem que no meio de uma refeição,
Conversa ou evento, se a canção chama, ele sairá de cena para cuidar dela, sem explicações. Acessar o espírito infantil em nossa arte e em nossa vida é algo a que aspirar. É simples, se você não acumulou um excesso de hábitos e pensamentos fixos. Se acumulou, é dificílimo, quase impossível. A criança não tem um conjunto de premissas a que recorrer para entender o mundo. Pode ser bom para você fazer o mesmo. Qualquer rótulo que assumir antes de se sentar para criar, mesmo rótulos básicos como escultor, rapper, escritor ou empreendedor, pode lhe fazer mais mal do que bem. Arranque os rótulos. Agora, como você vê o mundo? Tente experimentar tudo como se fosse a primeira vez. Se cresceu numa cidade interiorana, de onde nunca saiu, a primeira vez que viajou e viu o mar provavelmente foi uma experiência dramática e assombrosa. Se passou a vida toda morando perto do mar, sua experiência, quase com certeza, será menos dramática. Quando vê o que se apresenta ao redor como se fosse pela primeira vez, você começa a perceber como tudo é espantoso. Como artistas, ambicionamos viver de modo que possamos ver o extraordinário oculto no aparentemente mundano. Depois, nos desafiamos a dividir o que vemos para que os outros possam vislumbrar essa beleza extraordinária. Queridas pessoas, que alegria ter vocês até aqui. Espero, de coração, que o texto tenha tocado você de alguma forma. Vamos adorar ler seus comentários e conversar com você. Se puder, colabore, curtindo, compartilhando e se inscrevendo no canal. Aproveito para me apresentar com mais calma. Eu sou amiga da Érica. A gente se conheceu no trabalho na editora. Ela me convidou para narrar este texto. Meu nome é Tamires. Tenho 36 anos e sou apaixonada por livros e literatura. E pensando nisso, comecei a narrar textos na internet para divulgar livros e autores de que gosto. Um abraço!